Ó Senhor Jesus, nós viemos aqui hoje por causa do Senhor. Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, Senhor, e nós sabemos e reconhecemos Tua é a igreja, Senhor, e nós somos a Tua igreja, Senhor, então nós somos Teus. Esse culto é para Ti, Senhor, é para Tua honra, é para Te louvar, Senhor Deus. Reconhecemos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, que o Senhor é o soberano, o Criador de todas as coisas. Queremos agradar o Teu coração, Senhor. O Senhor tem cuidado tão bem de nós. As Tuas misericórdias se renovaram nesta manhã de novo. A Tua paciência infinita conosco, Senhor. O Teu amor é tão grande, Jesus, que chega a nos constranger. Quero agradar Teu coração, Senhor. Pai, o Senhor declarou: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pai, eu e os meus irmãos, nós queremos nesse ano Te conhecer mais, Te conhecer melhor, para poder Te amar mais, Senhor, para poder agradar o Teu coração melhor, para Te servir melhor, Senhor. E eu sei que esse culto é propício para isso. Eu peço a Ti, Espírito Santo, revela a palavra do Pai para nós, Senhor. Até aqui nós Te adoramos, Senhor, mas agora nós queremos ser exortados, corrigidos, ensinados. Queremos ser moldados pela Tua palavra, Senhor. Fala conosco. Eu Te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Um dia o Senhor Jesus disse assim: não temam, pequenino rebanho, porque ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino, um reino inabalável. Pequenino rebanho. O Pai se agradou de dar o reino para nós. A partir do momento que eu entrei no reino de Deus, eu quero falar para você como entrar no reino de Deus e como permanecer nele. A partir do momento que eu entrei no reino de Deus, o Pai começou a me ensinar como fortalecer o meu espírito. Eu não sei você, mas eu sempre tive uma fome espiritual. Sempre não, talvez desde os 18 anos de idade. Eu tinha uma fome espiritual. Eu buscava saciar essa fome com livros esotéricos. E aí eu fiquei sabendo de tantas coisas, como o Santo Daime, beberagens, certas drogas alucinógenas, meditação transcendental. Fiquei sabendo de tantos caminhos. Mas quando eu entrei no reino de Deus, Jesus começou a me ensinar a crescer espiritualmente. E é por isso que eu sempre falo que eu não tenho dúvida de que eu, mais o Espírito Santo, nós somos maioria em qualquer lugar. Eu não tenho dúvida de que eu sempre falo que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco e o meu lado é o mais forte, porque o Todo-Poderoso está comigo. Isso vem de um fortalecimento espiritual. E eu creio que Deus deseja, como Pai que Ele é, que você, neste ano, cresça espiritualmente. Aleluia! E nós vamos ver como crescer espiritualmente, como se fortalecer espiritualmente, porque eu sei como me fortalecer fisicamente. Você sabe, né? Com uma dieta, com proteína, com exercício físico, com musculação, você sabe como se fortalecer fisicamente, mas como se fortalecer espiritualmente. A palavra fala em Lucas 2,40, se você quiser ir me acompanhando, eu vou passar rapidamente, tá? A minha Bíblia já está ensinada, eu abro aqui, ela já cai. Eu vou ler Lucas 2,40, que fala sobre Jesus Cristo quando Ele ainda era criança. Uma das únicas referências sobre Jesus, ainda menino. Então, Lucas 2,40 diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino crescia, e isso é o que se espera de uma criança,
mas ele se fortalecia em espírito. E lembra disso, está cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Jesus não tinha 12 anos ainda aqui. Quando ele fez 12 anos, logo na sequência você vai ver, com 12 anos, os seus pais o levaram para Jerusalém, como era costume na época da Páscoa. E ali em Jerusalém, com 12 anos de idade, Jesus já tinha se fortalecido tanto em espírito, que o menino já ensinava a palavra de Deus para os sábios, para os escribas, para os fariseus, para os saduceus, com 12 anos. Você imagina, Jesus se esvaziou da sua glória, deixou o reino dos céus, veio para o reino da terra, para o reino material, como menino, como criança. Deus esperou ele crescer naturalmente, né? Ele foi crescendo. Agora, o que uma criança de 5 anos podia saber da palavra de Deus? Então, Deus foi respeitando, né? Ele foi crescendo fisicamente, mas foi se fortalecendo em espírito. Nós sabemos que Jesus é a palavra, o verbo se fez carne. Então, ele se fortaleceu e pronto, com 12 anos ele já está pronto. Com 12 anos ele já pode explicar a palavra de Deus para os sábios. Amém? Está comigo? Um prodígio. Porque Jesus ao mesmo tempo é homem e ele é Deus. Ele é 100% homem, ele é 100% Deus. Mas o importante é que ele cresceu e ele foi se fortalecendo em espírito. Então é possível se fortalecer em espírito. E aí a gente vem para o reino de Deus. Quando Jesus chega, ele deixou a casa do Pai, ele veio para cá e ele falou, olha, Marcos 1:15. Marcos 1:15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está ao alcance. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus veio para trazer o reino de Deus. O reino de Deus já chegou. O tempo se cumpriu. Eu trouxe o reino de Deus. Está ao alcance. Aleluia. E ele começou a falar como entrar no reino de Deus. Lembra? Não temam, pequenino rebanho, ao meu Pai agradou dar-vos o seu reino, um reino inabalável. E aí Jesus diz então, que desde João Batista, porque foi João Batista o primeiro que veio anunciando o reino de Deus, está próximo, e Jesus fala, desde João Batista até agora o reino de Deus é anunciado, e os que se esforçam se apoderam dele. E houve um homem, um sábio, chamado Nicodemos, um sábio, um príncipe em Israel, que ele se interessou pelo reino de Deus, porque Jesus falava todo o tempo sobre o reino. Só que Nicodemos, ele teve vergonha de procurar Jesus à luz do dia, como eu já tive vergonha de que alguém achasse que eu era crente. Eu já tive vergonha de Jesus. E Nicodemos foi procurar Jesus à noite. E Jesus atendeu ele com toda a atenção, como Jesus me atendeu com toda a atenção, apesar dele saber que eu falava aqui, para mim, crente é tudo pobre, burro e mora longe. Você já sabe, né? Já contei isso. Quantas vezes eu lá na faculdade, fazendo veterinária na USP, me achando, e de vez em quando surgia uma conversa sobre coisas espirituais, eu falava, crente é tudo pobre, burro e mora longe. Mas mesmo assim, quando eu me interessei pelo reino de Deus, Jesus me ouviu e falou comigo, como falou com Nicodemos. Mas aí, olha o que Deus fala para Nicodemos, é importante você abrir João 3:3. João 3:3. Nicodemos falou, Senhor, como é que eu posso entrar no reino de Deus? O Senhor fala tanto sobre o reino de Deus. João 3:3. Eu acho que eu vou ler 3:1, tá bom? Vamos ler João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus. E disse-lhe, Rabi, mestre,
Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Quantos anos de idade Jesus tinha, mais ou menos? No começo do ministério? 30 anos. Certo? Jesus começou seu ministério com 30 anos e foi para a cruz com 33 anos. Então, um mestre, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém fala como o Senhor fala, ele falava como quem tem autoridade, os sinais comprovavam. Com 30 anos de idade, certamente o Nicodemos tinha mais do que isso. Mas quando eles olhavam para Jesus, ele era tão forte espiritualmente, que não tinha como não reconhecer que Deus estava com ele. E ele pergunta: Senhor, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito menos entrar, nem ver. Tem que nascer de novo. Aí está o mistério. E aí a gente vai ler isso, a gente vai ler a Bíblia inteira juntos, né? E aí então Nicodemos fala: mas Senhor, como é que pode alguém nascer de novo, sendo velho? Tem que entrar de novo no ventre da sua mãe? E Jesus fala: Nicodemos, filhinho, você é mestre em Israel, não sabe essas coisas? Não adianta nascer da carne, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Nicodemos, você tem que nascer do alto, você tem que nascer espiritualmente. Aleluia. E aí a gente chega no nosso ponto. Por isso que Jesus fala: olha, o reino de Deus está ao alcance. Arrependa-se, creia no Evangelho. O que eu tenho que me arrepender? O Alexandre, quando tinha 20 anos de idade, já tinha buscado muitos deuses, muitas religiões, muitos caminhos, eu tive que me arrepender de tudo que eu era, de tudo que eu pensava, de tudo que eu já tinha feito. Criei no Evangelho, e aí Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo, ou seja, vai entrar no reino de Deus. Por que crer e ser batizado? Porque quando eu fui batizado, o velho Alexandre morreu. O velho homem morreu na morte pelo batismo. Olha o mistério. As coisas de Deus são misteriosas, né? Mas são simples. Então, com 20 anos de idade, eu criei no Evangelho, e eu achava que a Bíblia tinha sido alterada, e tanta coisa que tinham posto na minha cabeça. Eu me arrependi, eu fui batizado, eu morri e nasci de novo. Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer do alto. E aí, meus irmãos, com 20 anos de idade, estava lá um nenezinho espiritual, Alexandre. Não sabia nada de Deus, não sabia nada do mundo espiritual. Era um nenê espiritual. E esse nenê espiritual precisava se fortalecer espiritualmente. E a gente vai ver isso, como se fortalecer espiritualmente. Porque tem alguns aqui, vocês são todos boas pessoas, irmãos, vocês são muito legais. Mas tem aqui alguns nenês. Tem alguns que já entraram no reino de Deus há 10 anos e ainda são nenês espirituais. E sabe qual é o problema da gente ser uma criança espiritual? É que criança é inofensiva e indefesa. Criança sempre apanha do mais valentão. E está cheio de demônios por aí. E eles batem especialmente nos crentes, que são crianças. Mas a palavra de Deus fala assim: o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Está falando para crentes adultos. A palavra fala: filhos, eu escrevo para vocês porque vocês têm vencido o maligno. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, a gente vai aprender hoje que a gente nasceu de novo. A maioria aqui já entregou a vida para Jesus, aleluia. Nasceu em espírito, porque o Espírito Santo passou a habitar em nós.
Se você ainda não é batizado, não perca tempo, você tem que crucificar o velho homem para você realmente nascer de novo. E aí começa a jornada de como crescer espiritualmente. A gente entra no reino de Deus como bebê espiritual. E a gente precisa crescer espiritualmente. Aleluia. Tem duas prioridades para um bom crescimento espiritual, para um crescimento saudável espiritual. Primeiro, a primeira prioridade para você crescer espiritualmente, e a gente vai, em nome de Jesus, ter uma campanha este ano, a nossa igreja vai crescer espiritualmente. Aleluia! Você toma posse? O inferno vai tremer, vai ficar apavorado. Vão ser crentes adultos, maduros espiritualmente. Sabe, você não tem que pedir mais uma oração forte para ninguém, porque você é forte. Filhinhos, sois fortes e tendes vencido o maligno. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Então, a primeira coisa que a gente tem, primeira prioridade para a gente se fortalecer espiritualmente, é alimentar-se da palavra de Deus. Alimentar-se da palavra de Deus. A palavra é um alimento. Interessante quando Jesus é tentado por Satanás, vamos ali para Mateus 4:4. Eu sei que você conhece esse texto, mas é importante a gente ler. Mateus 4:4. Hoje eu já li hoje Mateus 1. Alguns que já sabiam do plano já leram, né? Eu já li hoje Gênesis 1 e 2 e li Mateus 1. Você vai ter oportunidade de fazer isso ainda hoje, tá? Para a gente caminhar junto. Mas aqui em Mateus 4, no verso 4, vou ler Mateus 4, vamos ler do 4:1. Amém? 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Vamos ver se Jesus já estava forte espiritualmente ou não, porque ele veio como homem, como eu e você. Jesus tinha fome, tinha sede, tinha dor, tinha sentimentos, Jesus chorou, e agora ele vai ser tentado pelo próprio Satanás, não por um demônio, pelo rei dos demônios, por Satanás. E o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para isso. Aleluia. Então, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Irmãos, você acha que Jesus poderia fazer isso? Ele teria condição de fazer isso? Alguém que transforma água em vinho, será que pode transformar pedra em pão? Transformação de matéria, né? Alguém que transforma o estado da água do mar da Galileia, de líquido em sólido, para ele poder andar em cima. Será que ele pode transformar pedra em pão? Alguém que pega 5 pães e 2 peixes e multiplica a matéria para alimentar 5.000 famílias, será que pode transformar pedra em pão? O que você acha? Seria legal, não é? Se Jesus tivesse feito, Satanás, eu sou filho de Deus, sim. Pá! Mas o que Jesus fez foi mais tremendo. O que Jesus fez foi muito mais tremendo do que transformar pedra em pão. Ele falou: Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, e eu tenho essa escritura. Está escrito que o homem de Deus, aquele que entra no reino de Deus, não pode mais viver só de alimento físico. Enquanto eu era do mundo, porque eu não tinha entrado no reino de Deus ainda. Eu era do mundo.
para mim o alimento físico era suficiente. Mas a partir do momento que eu entrei no reino de Deus, a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar em mim, e eu entrei no reino de Deus, eu não posso mais viver só de proteína, carboidrato e lipídio. Eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso me fortalecer espiritualmente, e é pela palavra de Deus. Amém? Esse é o alimento do Espírito. É assim que, como é que Jesus se fortalecia em Espírito? Ele é a própria palavra. Então, à medida que os neurônios dele, as sinapses iam amadurecendo, ele ia crescendo, a palavra nele já ia, né, sendo gerada. Mas, e nós? Ele deixou a palavra para nós. Agora está na minha mão, me alimentar dessa palavra ou não. Está na sua mão. Aleluia. E aí Satanás já não teve mais argumento. Mas o importante é isso, então. Essa palavra que é o único alimento para o Espírito, irmãos. E é importante que a gente pegue o alimento genuíno, não contaminado, não estragado, o alimento não envenenado. Antes, como eu comentei com vocês, antes de eu entregar minha vida para Jesus Cristo e por esse meio entrar no reino de Deus, eu li muitos livros esotéricos, muito lixo. Hoje eu posso dizer como Paulo falava, olha, hoje eu considero tudo que eu era, tudo que eu sabia, como esterco, em troca da sublimidade do amor de Cristo. Então, eu busquei muitos alimentos espirituais, que eram contaminados. E a palavra fala, veja se você abre lá em 1 Pedro 2:2, lá no fim da Bíblia, perto do Apocalipse, 1 Pedro 2:2 diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que através desse leite espiritual te seja dado o crescimento espiritual para a salvação. Aleluia! Como é que um nenê recém-nascido se porta quando ele está com fome de leite? O nenê bota a boca no mundo, não é? Pode estar num velório, pode estar num casamento, pode estar no fórum, na presença do juiz. O nenê recém-nascido, quando está com fome, ele deseja ardentemente o leite. Deus fala, é assim que nós temos que desejar o genuíno leite espiritual. Amém? Isso vai dar o nosso crescimento. Então, se você tem a Bíblia e não tem se alimentado todo dia, você não vai crescer espiritualmente. E se você for criança espiritual, você vai apanhar. Porque antes você não era de Cristo, você não era do reino de Deus. Você era um com a multidão, e o Satanás leva as pessoas para onde quer. Mas a partir do momento que você entra no reino de Deus, você é cristão. O seu inimigo vai querer pegar você. O diabo anda ao redor como um leão que ruge, procurando quem possa tragar. Resista firme na fé. Como é que eu vou resistir? Se eu for forte espiritualmente. E como é que eu vou ser forte espiritualmente? Se eu me alimentar do genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Aleluia! Posso ouvir o amém? E se você não tem uma Bíblia ainda, você está pelado, você está sem celular. Já aconteceu, hoje em dia a gente depende tanto do celular, né, que está tudo ali, os recados, a agenda, os compromissos, o banco, está tudo ali, né? Às vezes quando eu saio de casa sem o celular, eu falei, meu Deus, eu vou ter que voltar, eu estou sem o celular. Irmão, você sem a Bíblia é pior do que sem o seu celular. Você que não tem Bíblia, você não tem nada. Você é um joguete na mão do Satanás.
Aleluia. Então a gente vai ter a oportunidade de ler a Bíblia toda esse ano. Ô glória! Já estou vendo um monte de crianças espirituais que daqui a 6 meses já vão ser jovens espirituais. E no fim do ano, em 11 de janeiro do ano que vem, já vão ser adultos espirituais. Aleluia. Mas essa palavra é tão perfeita, irmãos, que no começo da nossa conversão, no começo que a gente entra no reino de Deus, no começo ela é leite. Por isso que ele usa essa expressão leite espiritual. A gente lê, o Espírito Santo explica para a gente como um leite. Mas à medida que nós vamos crescendo espiritualmente, nos fortalecendo, essa mesma palavra se torna alimento sólido. Olha que louco. Não é assim no crescimento natural de uma criança, ela começa com leite, depois vai para a papinha, depois vai para o alimento sólido, não é? Essa mesma palavra, ela é leite para alguns e ela é alimento sólido para outros. Como é que eu vou acreditar nisso? Porque está na palavra. Vamos lá, eu peço que você abra Hebreus 5, vamos ler do 11 ao 14, Hebreus 5, 11. Hebreus 5, 11. Bom, para você saber do que ele está falando, no versículo 10 ele está falando sobre Jesus Cristo, é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ah, você sabia que Jesus é um sacerdote da ordem de Melquisedeque e não da ordem de Levi? Não? A gente não vai falar sobre isso agora, porque se você não sabe é porque você é criança espiritual. Mas você vai saber, aleluia. Mas o que importa é que no versículo 11 ele fala assim, olha, do qual muito temos que dizer a respeito de Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Temos muita coisa que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. Você percebe o que Deus fala? Filhinho, você já devia ser mestre pelo tempo que já passou desde a sua conversão, mas você ainda precisa que se explique para você os rudimentos da palavra de Deus. Você ainda é um nenê espiritual. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Alguns ainda têm que ter leite. Vamos falar de João 10, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Vamos falar de 1 Coríntios 13, o dom do amor. Vamos falar de Gênesis 1, a criação do mundo. Vamos falar de Jonas. Aleluia, tudo isso a gente fala para as crianças espirituais. Agora Deus já queria falar sobre Ezequiel, sobre os querubins, sobre Apocalipse, queria falar sobre batalha espiritual, queria falar sobre salvação, mas vos fizestes negligentes em ouvir, porque ainda precisam de leite. Está se sentindo cajadado aí? Não ainda? Bate mais, Senhor. Porque qualquer um que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Ainda. Mas o alimento sólido é para os maduros. É para os maduros, os quais, em razão do costume, da prática, né, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Porque a palavra fala lá em 1 Coríntios que Satanás, ele se disfarça como anjo de luz. E não é de enganar que os seus ministros também se disfarcem em ministros da justiça. Então, aqueles que são crianças espirituais, até conseguem discernir o bem, mas não discernem o mal, que vem com aparência de bem. Mas o ponto que eu queria dizer aqui, é que ele fala que o alimento sólido é para os maduros. Qual é o alimento sólido?
Apóstolo, tem uma Bíblia, tomo 2, volume 2, tem uma Bíblia para os maduros? Eu quero. Onde está? Será que está nos manuscritos de Qumran? É os escritos de Enoque? Não, o alimento sólido é esse. Mas e o leite? É esse. Qual a diferença? O Espírito Santo. Ele vê qual é o seu grau de conhecimento, qual é o seu nível espiritual, e o Espírito Santo te revela mais. Oh, profundidade da riqueza do conhecimento do Senhor. Quem conheceu a mente do Senhor? Quão insondáveis são os seus caminhos, quão impenetráveis os seus juízos. Essa mesma palavra, ela vai se tornando sólida à medida que a gente vai praticando. Você vê que ele fala em virtude da prática. É por isso que Tiago fala, não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Que aquele que apenas ouve, sabe aquele que lê, estuda, o grego, o hebraico, lê, e fica só aqui, mas não coloca em prática. Tiago fala que é semelhante ao homem tolo que vem ao espelho, vê a sua imagem e depois sai e esquece do que viu. Aleluia. Então, amém. A primeira coisa que a gente vai fazer para se fortalecer espiritualmente é se alimentar da palavra de Deus. E se é para fortalecer o espírito, tem que se alimentar diariamente. Aleluia. E a gente então não vai ficar só lendo Provérbios, que é tremendo. A gente não vai ficar só lendo Salmos, que é tremendo. A gente não vai ficar só fazendo assim, minha mãe mandou bater nesse daqui, eu vou ler esse aqui hoje. Palavra para hoje. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Amém. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado tanto comigo hoje. Já me alimentei hoje. Está de brincadeira, né? Jesus falou, examinar as Escrituras, elas testificam de mim. Então a gente hoje começa com Gênesis 1, Gênesis 2, a gente vai desde a criação de todas as coisas até a criação do homem, até a autoridade que Deus entrega para o homem. A gente vai para Mateus 1, vai ver toda a genealogia de Jesus. A gente vai saber que foram 14 gerações, desde Adão até Abraão, mais 14 gerações de Abraão até o exílio na Babilônia, e mais 14 gerações do exílio da Babilônia até Jesus. A gente vai saber de tudo isso hoje. Aleluia! Amanhã você já vai ser mais maduro do que hoje. E eu vou estar compartilhando no Instagram e no Facebook algumas coisas que eu vou lendo, que vai ser a mesma que você está lendo. Os pastores vão estar compartilhando algumas revelações que eles estão tendo. Você vai poder compartilhar também. E aí todo mundo vai colocar hashtag Agave Biblical Journey. E sabe o que vai acontecer, irmão? O diabo vai ficar apavorado. Esse pessoal está crescendo. Esse pessoal está ficando forte. Está ficando difícil o negócio. Amém? Eu não sei você, mas eu fico assim, borbulhando. Eu fico assim, amém. Bem, eu quero ler aqui o Salmo 19, verso 7. Veja lá o Salmo 19, verso 7. Você abre a Bíblia bem no meio, você provavelmente cai no Salmo 19, né? O Salmo 19, verso 7 diz assim, a palavra do Senhor é perfeita, restaura a alma. A instrução do Senhor é clara, faz sábio o tolo. Por que Jesus crescia em sabedoria? Porque ele estava sendo gerado da palavra, né? Ele era sábio. A palavra, irmão, refrigera a alma, a palavra faz sábio até o tolo, a instrução do Senhor é clara. A palavra de Deus é tão importante que Deus deixou na nossa Bíblia um salmo que fala só da palavra e do benefício da palavra. E é simplesmente o maior salmo
da Bíblia. Fala só sobre a palavra de Deus. Quem sabe que salmo é esse? Amém. Se você não sabe, é porque você é criança espiritual. O diabo está batendo em você e dando risada. Mas amém, é por pouco tempo. Fala, diabo, você não perde por esperar. É o Salmo 119, né? Amém. Bem, irmãos, em breve nós vamos começar aqui na nossa igreja a Escola da Palavra, né? Logo, logo a gente vai estar recomeçando a Escola da Palavra. Você vai poder estar entrando no módulo 1, ou 2, ou 3, para estar se fortalecendo. E a gente está começando então essa leitura da Bíblia, a Bíblia inteira, em um ano. Você vai ver que praticamente até o fim de janeiro a gente vai terminar Gênesis. E já vai estar do meio para o final de Mateus. Olha que bênção. Aleluia! Se você então não começou ainda hoje, ainda vai dar tempo de você se alimentar. Nem só de pão vive o homem espiritual vive de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Bem, e aí a gente vai ver o seguinte, irmãos. Qual é a segunda maneira da gente crescer, se fortalecer espiritualmente? É a oração. É a oração. A gente pode ter um contato permanente com Deus através da oração. Eu já sei como chegar a Deus, pela palavra. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, você chega ao Pai por mim, porque Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que se fez homem, Jesus é a palavra. E é pela palavra que eu chego até Deus. Pela palavra eu conheço Deus. Oséias fala, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. A palavra fala lá em Daniel, o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Amém? Então, à medida que eu leio a palavra, eu conheço a Deus, eu vou aprendendo como chegar até Ele, eu aprendo o que agrada ao meu Pai Celestial, eu aprendo o que é pecado para o meu Pai Celestial, eu aprendo o que o meu Pai quer de mim. E aí, então, uma vez que eu já tenho esse caminho para chegar ao Pai, que é a palavra, agora eu posso ter intimidade com Ele, eu posso ter comunhão com meu Pai, em oração. Em oração. Irmão, oração não é um monólogo. Para você que ainda não tem intimidade com o Pai, dá a impressão para você que você está falando sozinho. Ah, é? Às vezes dá a impressão que você está orando e a sua oração não passa do teto. Mas a oração é um diálogo. É um diálogo. Tem ida e volta. Jesus falou assim, quando você quiser falar com o Pai, entre no seu quarto, feche a porta, e o Pai, que vê em secreto, vai te ouvir. Amém? Ah, mas como é que eu vou desenvolver essa intimidade? Quando você se encontra com uma pessoa uma vez por ano, você desenvolve intimidade com a pessoa? Amizade, intimidade? Uma vez por ano. E tem gente que acha que por internet é muito amigo. Às vezes você está sendo amigo de um brucutu que você nem imagina. Ele botou uma foto lá falsa, né, uma foto fake, né? Tem gente se apaixonando pela inteligência artificial. Então, não cai nessa furada. Pense numa pessoa física. Você consegue ter intimidade com a pessoa se encontrando uma vez cada 6 meses. Então, como é que eu vou ter intimidade com meu Pai? Falando com Ele todo dia. Todo dia. É a oração. Jesus, enquanto homem, Ele falava com o Pai sempre. Tanto que os discípulos, vendo que de repente Jesus ia para o monte, porque vai fazer o quê? Ele está indo orar. Jesus estava no deserto, fazendo o quê? Está orando. Pedro, Tiago, o mestre já não está mais aqui, ele madrugou, está orando. Um dia eles perguntaram, Senhor, ensina a gente a orar, como é que se ora? De tanto que Jesus orava.
Você tem a impressão que Deus não ouve você? É que você não tem intimidade com Ele. Você nunca ouviu a voz dEle? É que você não tem intimidade com Ele. Eu não estou falando isso para te rebaixar, eu estou falando isso para te estimular. Eu tanto falava para Deus, Senhor, lembra, já contei isso. O meu argumento era sempre o mesmo. Eu falava assim, Senhor Deus, olha, o Senhor falava com Daniel, o Senhor falava com Paulo, o Senhor falava com Moisés, o Senhor falava com Pedro, e o Senhor não fala comigo. Eu nunca ouvi a sua voz. Eu sei que falam que o Senhor pode falar pela palavra, o Senhor pode falar por sonho, o Senhor pode falar por profecia, mas o Senhor nunca falou comigo. Não sei quantas vezes eu falei isso para ele. A primeira vez que eu ouvi a voz dele audível, eu quase tive um piripaque. Acho que eu contei também para vocês, né? Eu estava, uma das vezes que eu me lembro que foi muito chocante, eu estava no meu escritório, ali onde eu gravo o texto que eu ponho. Eu estava no escritório, estava ajoelhado no tapetinho, estava com o talite em cima da cabeça, um monte de preocupação, pai, me ajuda nisso, faz aquilo, pai, Senhor, pai, falando com ele, falando. De repente eu ouvi uma voz audível, irmão, aqui desse lado, desfruta. Eu levei um susto, muito audível, desfruta. Eu tirei o véu, olhei do lado, coração. Aí já veio uma paz, aí comecei a sorrir. Yes! Ele falou comigo. Essa foi uma das vezes. Irmão, a gente tem que falar com Ele. A palavra fala, se você quiser anotar só, em Provérbios 15, 8, diz assim, Provérbios 15, 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. A oração dos retos, dos justos, é o seu contentamento. Quando eu tiro um tempo para ir lá falar, eu vou falar com Deus, agora é o meu momento de falar com o Pai, eu vou falar com o Pai. É quem que está me guiando? É o Espírito Santo. O Pai já está contente. A oração do reto é o contentamento do Senhor. E se Deus está alegre com você, sabe o que acontece? A alegria do Senhor é a nossa força. Filho bom, filho querido, vai lá, filho, eu estou com você. Então, já pensou se você começar a se propor este ano, a gente vai crescer espiritualmente, se você se propor esse ano, além de você ler a palavra dele todo dia, e em um ano a gente vai ler ela inteira, se além disso a gente se propuser a todo dia orar. Eu não estou falando daquela oração do almoço, que é importante também, né? Eu sempre oro no café da manhã, no almoço, no lanche da tarde, eu oro na janta. Eu oro quando vou viajar, eu oro quando vou fazer uma visita que eu sei que eu vou ter que expulsar um demônio. Eu oro quando eu vou ler a palavra e peço para o Espírito Santo me revelar. Eu oro, sei lá. Isso tudo importante, mas e quando eu tiro um momento para conversar com o Pai? Não é para pedir, não é para guerrear, não é para nada. Eu vou tirar um tempo para estar com meu Pai. A oração do reto é o contentamento do Senhor. Já pensou se você pusesse esse propósito na sua vida para esse ano? Já pensou a intimidade que você vai ter com o Senhor? Se você começar a falar com Ele todo dia, imagina daqui a uma semana. Imagina daqui a um mês, você falando com Ele todo dia. Você duvida que você vai começar a ouvir a voz dele audível? Eu não duvido. Amém? Lembra que eu contei um testemunho uma vez que eu estava tão preocupado com a minha filha, que ela estava com um problema seríssimo, que podia ser um câncer de pâncreas. Eu estava tão desesperado, e um dia eu deitei na cama, não dormi, eu comecei a orar de novo, pedir, e ele falou comigo, dessa vez foi desse lado. E ele começou a falar frases comigo. Eu não vou contar de novo esse testemunho, mas ele falou, foi um tempo, foi uns 5 minutos. Amém. Glória a Deus. Isso é para nós, irmão, isso é para você.
Amém? Quando a gente abre nosso coração para Ele em oração, Ele está atento para a nossa oração. E Ele é nosso Pai. E o Pai cuida dos seus filhos. Aleluia. E, finalmente, eu queria te falar, para completar, que a oração, ela caminha junto com a adoração. A oração caminha junto com a adoração. Satanás, quando tentou Jesus, a última resposta de Jesus foi: Satanás, arreda de mim, porque está escrito, só o Senhor teu Deus servirás e só a Ele adorarás. Quem serve, adora, e quem adora, serve, né? Então a oração caminha junto com a adoração. Por isso que você vê que crente é cheio de cantoria, né? Crente não canta bastante? Eu estou nervoso, estou com a boca seca. Eu acho que estou me sentindo como Paulo, quando estava perante o rei Agripa, e o rei Agripa fala: Paulo, olha, as muitas letras te fazem delirar, quase você está me convencendo a ser como você, crente. E Paulo fala: rei Agripa, quisera eu que você fosse igual a mim, exceto pelas cadeias que me prendem. Eu queria muito que você tivesse essa fome de Deus que eu tenho, e mais do que eu, muito mais do que eu. Eu acho que eu estou nervoso, eu estou tensa, porque eu quero, em nome de Jesus, não perca. Não deixa de ler Gênesis 1 e 2 e Mateus 1 hoje. Não deixa. Porque sabe o que vai acontecer amanhã? Se você não ler hoje, amanhã o diabo já vai falar: perdeu, mané. Pena, né? Nem adianta mais. Você acha que você vai conseguir agora ler Gênesis 3, 4 e 5? Porque amanhã é Gênesis 3, 4 e 5. E Mateus 2. O diabo vai falar: já era. Deixa para o ano que vem. E eu vou continuar batendo em você, molequinho. Então eu estou aqui, eu estou um pouco ansioso para... Irmão, não deixa passar hoje, chega lá e vai, eu vou ler hoje Mateus 1 e 2. E como a minha esposa falou, a gente não vai ler religiosamente para cumprir tabela. Espírito Santo, me ajuda, Senhor, me revela, abre meu entendimento. O que o Senhor quer falar comigo? Em Gênesis 1 e 2. Aleluia, li. Agora eu vou para Mateus 1. Fala comigo. E eu não posso deixar de orar, de falar com meu pai hoje. Amém? Eu tô assim, ansioso para que você venha com a gente. Porque eu creio que daqui a um ano, eu creio que no dia 11 de janeiro de 27, eu vou estar maior do que eu estou hoje. Porque a palavra fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, mais um cabelo branco, mais uma ruga, ainda que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, o nosso homem interior, o nosso espírito, se renova a cada dia. E eu quero que você cresça comigo nesse ano. Então eu quero só completar falando sobre a adoração. Adoração. Quando o nosso coração é contaminado por Satanás, e o Satanás começa a jogar coisa na nossa cabeça contra Deus, o Satanás joga argumentos. Você não é tão bom assim, você é o pior da sua família, você já pecou tanto, não tem mais jeito para você, você está tentando brincar de crente, mas não é para você. Deus não é tão bom assim, se fosse bom não acontecia isso com a sua família, ou não estaria assim o seu casamento. E quando Satanás começa a jogar argumentos, e esse argumento encontra morada no nosso coração, irmão, a gente perde a comunhão com Deus. A vida abundante de Deus se afasta. O Satanás conseguiu enganar a gente. Mas o oposto da acusação é a concordância. Quando eu estou em concordância com Deus, quando eu estou em aceitação a Deus, quando eu acredito que Jesus fala: bom é o meu Pai que está no céu, quando eu estou em concordância com Deus, isso é louvor. Louvor é concordância com Deus. Amém? Eu reconheço que Ele é meu Pai, que Ele é bom, e aí eu louvo. Isso é a concordância com Deus. E quando eu louvo, quando eu adoro, a vida de Deus vem para mim. É um rio abre, a autoestrada abre.
Por isso que se fala muito que uma das maneiras mais rápidas de chegar na sala do trono, na presença de Deus, é pela adoração. Eu estou adorando, eu estou reconhecendo quem Ele é, a sua beleza, a sua santidade, o seu amor, eu estou em concordância com Ele, pelo louvor. Então, quando a gente louva a Deus, irmão, não é para encher o ego de Deus. Deus não precisa disso. Ele não precisa ser louvado. É que quando eu louvo a Deus, eu estou em concordância com Ele. Eu estou em aceitação a Ele. Eu reconheço que Ele é Deus e eu sou a criatura criada por Ele. Fica bem aos santos louvar ao Senhor. O louvor quebra cadeias. Depois você lê lá o último salmo, o Salmo 150. O louvor quebra grilhões. Aleluia! E o poder do louvor é tão grande que Davi, o rei Davi, o homem que foi chamado por Deus de um homem segundo o coração de Deus, Davi ensinou o seguinte: ele ensinou que Deus habita entre os louvores do seu povo. Salmo 22, 3. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, ou Deus é entronizado no meio dos louvores do seu povo. Por isso que o Satanás tanto quer impedir você de louvar. Por isso que quando a gente está triste, a gente não canta, a gente não louva. Não tem nem com vontade de louvar, claro. Porque quando eu louvo, o Senhor se aproxima. O Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! Amém? Então, não deixe o Satanás te enganar. O culto começa às 19h. Não, ainda dá tempo, ainda está na cantoria. Está na cantoria não, irmão. A gente está em concordância com o rei. Os anjos estão cantando no céu, nós estamos cantando na terra, a gente está em sintonia, está em concordância. A vida está fluindo. Quando chega a palavra, já estou preparado, já estou em ponto de bala. Amém? Está comigo? E essa verdade, que Davi entendeu isso tão bem, porque Deus falou para ele, da importância do louvor, que Davi fez uma coisa, qual seria a palavra? Inusitada. Sabe o que é inusitada? Uma coisa inesperada, totalmente inesperada. Porque quando Deus falou para Moisés fazer o tabernáculo de Moisés, aquela tenda no deserto, Deus falou: Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei no monte. E Davi fez o tabernáculo tinha o átrio, aí tinha a tenda da congregação, e a tenda tinha um mante-sala, né, que era o santo lugar, tinha um véu, e o santo dos santos, e a arca do Senhor, que era a presença do Senhor, ficava no santo dos santos. Ninguém podia entrar lá, nunca ninguém viu a arca do Senhor no santo dos santos, só o sacerdote. Arão, no caso, no deserto. Amém? Quando Salomão construiu o templo, ele fez assim também. Tinha o átrio, tinha o santo lugar e o santo dos santos. E só o sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano, no dia do arrependimento, Yom Kippur. Mas Davi, um dia Davi falou assim: rei, olha aqui, irmãos, a arca do Senhor, durante todo o reinado de Saul, ficou lá na casa do Abinadab. A arca do Senhor foi roubada pelos filisteus na época de Saul, ficou 7 meses entre os filisteus. Deus mandou pragas, os filisteus mandaram a arca de volta num carro de bois, ela voltou para Israel, e Saul deixou a arca durante o reinado de Saul, 40 anos de reinado, a arca ficou numa casa. E aí um dia Davi falou: não, vamos trazer a arca para Jerusalém, a presença de Deus. Davi era apaixonado por Deus. E aí ele foi trazer a arca, vocês lembram? Ele falou: vamos colocar num carro de boi, um carro de boi novinho, preparado só para isso. Ele colocou a arca no carro de boi, veio lá da casa do Abinadab, aí passou numa estrada esburacada, a arca parecia que ia cair. O Uzá, dos filhos de Abinadab, segurou a arca para ela não cair.
O que aconteceu? Morreu ali na hora. É como se tivesse uma descarga de, sei lá quantos mil volts. Pum! Caiu ali, morreu. O Davi ficou apavorado. Eu tentei fazer certo, o que aconteceu? Levaram a arca para a casa do Obed-Edom, que era próxima. Fiz alguma coisa errada. O que aconteceu com a presença de Deus na casa de Obed-Edom? Ficou 2 meses. Vieram avisar Davi. Hey, Davi, sabe o que aconteceu? Desde que a arca do Senhor foi para a casa de Obed-Edom, bênção, prosperidade, a casa dele, uma bênção, a presença de Deus lá. Aí Davi falou, vamos trazer de novo então, vamos trazer. Só que daí, Davi fez a coisa certa. Foi examinar as Escrituras, a mesma que você tem. Aleluia! E aí Davi viu, a arca, por isso que a arca tem aquelas argolas, porque ela só pode ser transportada pelas varas que ficam nas argolas, ninguém pode tocar na arca, pega pelas varas de madeira de acácia, revestida de ouro, e só os sacerdotes que podem levar, aí, resumindo, Davi fez tudo certinho, trouxe a arca, mas aí vem a coisa mais louca, irmão. Davi colocou a arca do Senhor numa tenda, na tenda de Davi, sem santo dos santos, sem santíssimo lugar. Davi colocou a arca numa tenda, qualquer um podia ver. E Deus deixou. Mas sabe o que Davi fez ao invés do véu? Davi escalou 4.000 músicos, 288 cantores, que se colocaram ao redor da tenda e da arca e continuamente adoraram o Senhor 24 horas por dia, até o reinado de Salomão chegar. 4.000 músicos, 288 cantores em turnos, 24 horas por dia, por anos e anos e anos. O reinado todo de Davi foram 40 anos. Eu não sei com quantos anos foi que ele fez isso, mas eu vou ler só esse versículo com você, amém? Vamos ler? 1 Crônica 6, 31. 1 Crônica 6, 31 e 32. Olha o que ele fez ao invés do véu. 1 Crônica 6, 31 e 32. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. E estiveram segundo o seu costume no seu ministério, até que Salomão construiu o templo. Enquanto isso, tinha 4.000 cantores e 4.000 músicos e 288 cantores. E sabe o que Davi fez? É tão importante vocês estarem continuamente, do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor, que eu vou sustentar vocês. E Davi pagou eles. Esses 4.288, eles recebiam para louvar o Senhor continuamente. Isso garantiu excelência, garantiu privilégios. Amém? E aí não teve véu. Teve adoração contínua. Porque Davi sabe, né, que o Senhor se assenta no meio dos louvores do seu povo. Então eu quero convidar você. Jesus falou para os seus discípulos, nenhuma hora vocês puderam vigiar comigo. Pedro, Tiago e João. Olha, agora eu vou pôr palavras minhas. Eu não chamei o Tomé
Eu não chamei o Felipe, nem o Bartolomeu, Pedro, Tiago, João. Palavras minhas, tá? Não está na Bíblia. Eu chamei os 3 mais preparados. Vocês 3 que foram comigo na transfiguração lá no monte. Vocês 3 que foram comigo lá na ressurreição da Talita. E vocês não puderam nem vigiar comigo 1 hora aqui no Getsemane. Vigiem. E se Jesus falar hoje para a gente, nem 1 hora por semana, você pode dedicar para o Pai, para orar? Eu quero então convidar você, a partir dessa semana agora, você com o seu Agape House, vem no tabernáculo de Davi. A gente tem uma sala de oração e uma sala de adoração. Oração e adoração caminham juntos. 1 vez por semana, 1 hora por semana. Vem com o seu Agape House, vem com o seu ministério. Vem com a sua esposa. Vem com a sua família 1 vez por semana. Vem sozinho 1 vez por semana. Já pensou? Já pensou se todos nós lemos a Bíblia todo dia juntos? E se todos nós, em concordância, estivermos vindo, cada um no seu horário, cada um no seu dia, e se a gente conseguir ter 24 horas por dia, oração e adoração, o que pode acontecer? Você pode projetar, Tiago? A palavra gera fé. A gente vai estar cheio de palavra. A palavra gera fé. A oração gera intimidade. Eu tenho um sonho. Lembra do Martin Luther King? I have a dream. Eu tenho um sonho. Esse povo cheio de fé, esse povo cheio de intimidade com Deus, a gente está com todo o combustível pronto para uma faísca. A faísca do Espírito Santo. É o avivamento. É o avivamento. É o avivamento. Ainda hoje, agora antes do culto, lá na oração, o Otávio falou, né, nenhum avivamento até hoje, que se tenha notícia, nenhum avivamento aconteceu sem que primeiro houvesse oração. Mas oração em concordância. Oração em concordância. Uma coisa é eu lá em casa, eu contei um pouquinho da minha experiência com o Pai na minha casa, mas uma outra coisa é todos nós, cheios de palavras, cheios de fé, cheios de intimidade com a oração. Irmãos, a gente está pronto para a faísca do avivamento. A cidade ser transformada, a região ser transformada, a presença de Deus. Aleluia! É possível? Dê 1 hora por semana. Então, eu não estou falando daquela de você em casa é todo dia. Em todo dia você tem que ter um momento para orar, falar com o Pai. Né? Estou falando de você 1 hora por semana, vir, e a gente vai fazer um tabernáculo de Davi, 24 horas por dia. A gente vai quebrar o céu de bronze. A gente tem vigia aqui, que a igreja fica aberta 24 horas por dia. Amém, irmãos? E eu termino com o Salmo 25, 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O temor do Senhor é o início da sabedoria. O Senhor revela os seus segredos aos que o temem. Na verdade, o verso 12 e 13, se não me engano, explica, quer ver, o Salmo 25, 12, fala assim, olha. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Se você teme a Deus, Ele vai te ensinar o caminho que você deve escolher. O verso 13, a sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Então, eu quero propor para você, vamos ficar de pé, meus irmãos? Eu quero propor para vocês um ano 2026 sobrenatural. Eu não sei o que vai acontecer na eleição do Brasil em 2026.
Mas eu sei que eu e minha casa serviremos o Senhor em 2026. Eu sei que eu vou crescer espiritualmente em 2026. Eu não sei como vai estar o dólar, como vai estar a bolsa, eu não sei como é que vai estar a situação no Irã, que está terrível, mas eu sei que a nossa igreja vai crescer espiritualmente. Eu creio. Quando Josué, e eu completo com isso, quando Josué, pode até apagar a luz, Tiago, quando Josué finalmente entrou com o povo na terra prometida, que Deus deu essa missão para Josué, né, e não para Moisés, assim como Deus deu a missão de construir o templo para Salomão e não para Davi. Mas então quando Josué então entra na terra com o povo, ele fala, olha, eu quero propor isso para vocês. Josué falou, hoje vocês escolham a quem vocês vão servir. Ou aos deuses dos amorreus, os deuses dos heteus, os deuses dessa terra onde nós estamos, ou ao Deus de nossos pais, vocês escolham. Mas eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu creio que na nossa vida tem tempos de decisão, momentos de decisão. E eu creio que esse é o momento de decisão para a nossa igreja. E não só a igreja Ágape de Ubatuba. Não é por acaso que os pastores de Picos estão aqui, os pastores de Borba, no Amazonas, estão aqui, Picos no Piauí, os pastores de São Luís do Paraitinga estão aqui. Não é para menos que os nossos outros pastores também receberam essa direção e estão acompanhando. Eu creio que para a igreja Ágape, esse aqui é um divisor de águas. Hoje você escolhe, você quer andar com a nuvem? Você quer se alimentar de verdade da palavra de Deus? Você quer buscar a intimidade do Senhor? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aqueles que o buscam, orando todo dia com Ele. Você quer como igreja entrar na brecha e a gente fechar esse tabernáculo 24 horas por dia? Hoje você escolhe. De tempos em tempos, a nuvem do Senhor no deserto, ela se movia. E o povo tinha que acompanhar a nuvem. Eu quero falar para você, a nuvem se moveu. Eu creio que esse aqui é o ano da faísca. É o ano, está tudo pronto, Senhor. O altar está preparado, a oferta está no altar, Senhor. Manda a faísca, Senhor. É isso, eu quero convidar você a entrar nessa jornada sobrenatural. A gente está começando hoje. Logo depois da Páscoa, terminando a Páscoa, nós vamos fazer um jejum de 40 dias até o Pentecostes. Ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Irmão, se eu posso, você também pode. Certo? A gente vai fazer junto, a gente vai crescer junto. Já pensou um jejum de 40 dias da Páscoa até o Pentecostes? Irmão, eu sei que o Satanás já não está dormindo. Eu não sei se ele dorme, mas não está dormindo. Grandes coisas fez o Senhor e maiores Ele fará. Amém? Aleluia! Você pode falar para o teu irmãozinho aí, irmão, Jesus conta com você. Jesus conta com você. É sério, não é brincadeira não. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Irmão e irmã querido, tem certas coisas na nossa vida que a gente não pode, não tem como procrastinar, deixar para depois, não tem como. No mundo espiritual existe o tempo de Deus, chamado Kairos. Kairos é o tempo de Deus, o tempo de ativação de Deus. É por isso que Jesus, quando ele passou por Mateus, ele falou: Mateus, vem comigo, Mateus. Mateus imediatamente, ele deixou ali a cobrança de impostos e seguiu Jesus. Antes disso, Jesus passou por Pedro, André, depois por Tiago e João e falou a mesma coisa: venham comigo, vocês são pescadores, a partir de agora vocês vão aprender a pescar homens. Na mesma hora eles deixaram tudo e seguiram. Tem coisas que não dá para deixar para depois. Se você já está aí pensando: não sei se eu vou ler, eu não sei se eu vou entrar nesse projeto, está amarrado em nome de Jesus. Eu repreendo esse demônio que está agindo na sua mente.
Esse demônio que não quer que você cresça espiritualmente, não quer que você se fortaleça. Tem coisa que não dá para deixar. Eu não sei se eu vou ter tempo para ler a Bíblia. Tem tempo, sim, irmão. Acorda mais cedo, mexe menos no celular. Não dá, toma uma posição. Toma uma posição. Hoje é o Kairos de Deus. Daqui a 3 meses você vai ver a diferença. Amém? Eu quero fazer uma oração com você então agora. Uma oração de decisão. Uma oração de gente grande. O reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele, Jesus falou. Se esforça, não aceite mais ser criança espiritual. Eu não vou falar para você vir na frente, porque eu espero, em nome de Jesus, que todos façam essa oração. Então eu vou pedir para você ficar aí mesmo. Eu vou fechar meus olhos, porque eu não quero ficar triste, mas eu sei que todos vão tomar essa decisão. Diante do Senhor Deus, do nosso Pai, que está dando uma direção para o seu povo, sabendo que a nuvem está caminhando. Eu falo para você, levanta a sua mão agora, irmão. Levanta a sua destra ou a sua mão esquerda, se a sua autoridade está na esquerda. Levanta a sua mão em termos de autoridade e vamos orar, vamos decretar que hoje alguma coisa diferente vai começar a acontecer na sua vida, amém? Repete comigo, Senhor Deus, eu tomo posse hoje da Tua palavra, que é viva na minha vida. Eu deixo agora toda preguiça, toda procrastinação. Espírito Santo, eu peço a Tua ajuda e a Tua revelação, porque a partir de hoje, eu me proponho a me alimentar da Tua palavra, Senhor, todos os dias. A partir de hoje, Pai, eu me proponho, com a ajuda do Espírito Santo, a Te buscar todos os dias, em oração. Agora eu vou falar sobre vir uma vez por semana no tabernáculo, tá? Então pensa antes de fazer essa oração, mas é essa agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu me proponho agora, com a ajuda do Espírito Santo, a estar uma vez por semana, 1 hora, aqui no tabernáculo, como igreja, para que o Senhor seja adorado e exaltado 24 horas por dia, em nome de Jesus Cristo. Eu Te agradeço, porque eu já tomo posse, eu já posso ver o avivamento na minha vida, na nossa igreja e na nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. A Ti, Senhor Jesus, toda honra, todo louvor e toda a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus, Senhor Jesus. Lembra, a alegria do Senhor é a nossa força. Deus já está alegre. Ele está vendo o movimento santo aqui. Oh, santo, aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Jesus. Eu peço que o Senhor libere a Tua bênção agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu sei que a Tua bênção é melhor do que a vida, Senhor. Assim eu peço que o Senhor libere a Tua bênção, Pai. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha veichuneka, Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor ilumine o seu rosto sobre tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom, povo de Deus. Glória a Deus. Obrigado, papai.